Nós estamos recebendo ao vivo aqui em nossos estúdios o Ricardo Alves, coordenador do CAPES. Bom dia, Ricardo. Obrigada pela presença. Bom dia, Tâmara. Bom dia a todos. Bom dia. Também está conosco a Camila Michelato Natti, ela é psicóloga do CAPES. Bom dia. Bom dia. Bom, eles estão aqui no nosso convite para falar sobre a programação especial do CAPES que está desenvolvendo aí nesse mês de janeiro, né, o Janeiro Branco, para tratar sobre saúde mental. Ricardo, fala pra gente então como é que está essa programação aí para esse mês de janeiro, né, especial aí desenvolvida pelo CAPES. Então, nós vamos organizar para todo esse mês de janeiro, mas efetivamente começando de hoje, ações como roda de conversa com alguns grupos que são grupos filantrópicos do município, como, por exemplo, a Casa do Oleiro e a Porto Seguro. A Casa do Oleiro faz o acolhimento a pessoas em situação de rua e a Porto Seguro faz o acolhimento também desse mesmo grupo, mas que tem a questão do uso do álcool e da droga. Então, uma das principais ações é essa roda de conversa com os usuários, os moradores desses ambientes. Nós também temos uma ação específica com assistência social, os trabalhadores da média e da alta complexidade, caso de acolhimento da criança, abordadoras do CREAS, conselheiras tutelares, que trabalham com uma demanda exaustiva emocionalmente bem grande. Vamos fazer ações de uma prática integrativa chamada yoga junto com esses profissionais. Nós também entramos em contato com atividades comerciais do município, para que a gente possa estender essa fala sobre saúde mental para fora do CAPES, né, para unidades empresariais e comerciais, como é o caso da ACES e da CDL. Falando em CAPES, né, a gente tem ali a construção, o prédio novo do CAPES, ainda não está pronto, né? Vocês ainda não estão atendendo lá? Não, a gente ainda continua atendendo na Rua Bené, 1620, ao lado do PSF do Benjamin Heiser, se eu não me engano, em frente ao Hotel Morada do Bosque. O prédio novo, a perspectiva é que até março a gente acredita que a gente vai estar lá. E o objetivo, então, é trabalhar toda essa rede que envolve aí a saúde mental, né, Ricardo? Exatamente. Nós temos o ano de 2022 como um ano que ainda continua esse movimento da pandemia. Acreditamos que, com fé em Deus, vai diminuir, mas isso tem trazido questões emocionais importantes para serem discutidas, para serem debatidas, e eu acredito que esse é o momento. Janeiro faz menção a isso, né? E aí a Camila, eu acredito que possa falar bem melhor, de maneira mais ativa sobre isso. Camila é a psicóloga do CAPES, né? Camila, esse tema, né, do Janeiro Branco, o mundo pede saúde mental. Por que vocês fazem essa afirmativa? O mundo todo está passando aí por problemas voltados a essa área do emocional, da saúde mental, principalmente aí, como o Ricardo falou, diante da pandemia? Isso, exatamente. Na verdade, a gente fala, né, que a questão da saúde mental, ela vai ser... É a questão do século XXI. Pode falar mais próximo. Né? É a questão do século XXI mesmo. Cada vez mais a gente tem visto, né, o aumento de transtornos psicológicos, transtornos de ansiedade, depressão, aumento de casos de suicídio. Tudo isso precisa ser trabalhado, né? A gente precisa trabalhar, na verdade, o que a ideia do Janeiro Branco é exatamente criar uma cultura de saúde mental. Né, que a gente consiga trabalhar através de uma coisa chamada psicoeducação, que é ensinar as pessoas como cuidar da sua saúde mental, evitar que elas tenham um adoecimento, né, que elas cheguem ao processo do adoecimento. Então, o Janeiro Branco ele tem exatamente essa intenção de trazer para a população em geral conhecimento. Né? Porque quando a gente tem um conhecimento de como fazer para cuidar ou para ter uma boa saúde mental, então eu posso trabalhar isso no meu dia a dia, né? E a gente também pode exigir políticas públicas que trabalhem isso, né? Porque também isso faz parte da campanha do Janeiro Branco, criar políticas públicas para fomentar a saúde das pessoas, a saúde mental, né? Para que as pessoas não adoeçam e então acabem tendo mais qualidade de vida e o mundo se torne, né, realmente um lugar melhor, porque não tem como ter um mundo bom se as pessoas não estão bem, se elas não estão saudáveis, né? Por que a Covid acabou contribuindo muito aí para que mais pessoas tenham problemas, né, emocionais, de depressão ou até mesmo ansiedade? Tâmara, eu só vou encerrar com o SBT A Cidade Verde, que vem aí com a sua programação local, essas e outras respostas, na nossa entrevista que continua nas redes sociais, os nossos canais digitais e, claro, FM 99,1. Um abraço, até amanhã. Desculpa a interrupção, doutora. Imagina.
Na verdade, é uma sucessão de fatores, né? A Covid, ela lembrou da gente, né? Lembrou todas nós que nós não temos controle. Né? Ela nos demonstra a nossa falta de controle, porque é um vírus que ninguém enxerga, que eu posso pegar em qualquer lugar, que às vezes eu dando um abraço numa pessoa que eu amo, eu posso me contaminar, né? Ou contaminar essa pessoa que eu amo, que tem reações diferentes em cada corpo. Então, na verdade, você só sabe como é que você vai reagir ao Covid se você tiver Covid, né? E que em algumas pessoas ele se agrava de uma maneira, né, e que levou muita gente a estado de sofrimento, a terem parentes, perderem, né? E isso tudo deixa a gente muito ansioso. Junto com isso, a gente teve a questão do isolamento, da necessidade do isolamento social. Em algumas cidades mais, em outras cidades menos, né? E esse isolamento, nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós somos feitos para viver com pessoas. A gente adora uma aglomeração. A gente adora uma aglomeração, né? Somos seres sociais. Nós somos seres sociais. Então, de repente, você pede para que seres sociais se tranquem dentro da sua casa, se tranquem num apartamento, não possam mais sair de casa, não possam mais visitar seus familiares, não possam ir por um barzinho. E isso tudo vai piorando aquele quadro ou aquelas situações que às vezes a gente já tinha no dia a dia. Né? E isso leva realmente a um aumento muito grande da taxa desses transtornos após a pandemia, não, né? Durante, né? Porque a gente ainda está em pandemia. Agora estamos tendo uma abertura maior, né? Uhum. Com a vacinação, as pessoas voltaram aí mesmo que com cuidados, fazer reuniões, enfim. Diminuiu a questão de ansiedade, de depressão ou não se mantém? Na verdade, a gente fala assim, agora que deu essa flexibilizada, é agora que a gente está colhendo os frutos. Porque muitas dessas pessoas que tiveram esses problemas durante a pandemia, elas também não tinham onde se tratar. Porque muitos lugares, né, devido à questão da pandemia, acabaram reduzindo atendimentos ou não podendo realizar atendimento, né? Ou às vezes trocando a modalidade de atendimento por atendimentos online. Então, assim, a gente ainda está vivendo, digamos assim, o reflexo direto disso, porque agora que a gente está podendo cuidar dessas pessoas, né? Agora, por exemplo, a gente está podendo tratar essas pessoas porque as unidades agora abriram as portas, agora a gente está atendendo normalmente, né? Só que a nossa demanda aumentou muito, aumentou bastante. E essa demanda, ela cresce de forma geral, ou seja, em todas as faixas etárias, independente de sexo, enfim. Como que está aqui em Sorriso, né? Maior incidência de problemas mentais? Na verdade, ela é de modo geral, né? A gente trabalha de modo geral, assim. Nós, dentro do CAPS, nós trabalhamos com porta aberta, que a gente fala, né? Então, assim, você não precisa de um encaminhamento para chegar no CAPS. Lá a gente não tem demanda reprimida, apesar de ter um volume de trabalho muito alto. Mas a gente ainda consegue não ter essa demanda reprimida. Mas a maioria das outras unidades, as que fazem atendimento só para crianças e adolescentes, ou as unidades de atendimento de transtornos leves e moderados, elas ainda trabalham com uma demanda reprimida. Significa dizer o quê? Que a gente não está dando conta de cuidar do tanto que as pessoas têm adoecido, né? E isso é de modo geral. Eu acho engraçado, né? Porque nós estamos mais violentos. Eu não sei se a culpa é da pandemia ou a culpa é nossa mesmo, né? A senhora que estuda o comportamento humano vai poder nos dizer, porque a gente vê um trânsito mais violento, a gente vê as pessoas mais ríspidas, irritadas. Eu mesmo tem dia que eu não me aguento, né? Estamos mesmo. Eu não vou aqui me fazer do beato de que o João... Não, eu também estou, nós estamos, porque somos seres humanos. Até perguntei para a senhora, psicólogo também fica ansioso? E a senhora disse, somos gente como gente, então todos estamos. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, né? O que fazer, por exemplo, dentro de casa? É a saúde mental. O que fazer no trabalho para a relação funcionar bem? O que fazer no trânsito para não atropelar? A gente já viu casos de no trânsito o cidadão arranca a arma e mete bala para cima por causa de uma ultrapassagem. Xingamentos a gente vê todo dia aqui em Sorriso. Na entrega, os entregadores, meu Deus do céu, é uma meninada doida. E a meninada que tem filho, que quer chegar em casa vivo. O que a gente precisa fazer para ter calma?
Na verdade, é uma pergunta que é realmente o foco do Janeiro Branco, né? A gente chama de Janeiro Branco exatamente porque é uma alusão a uma folha branca. Todo ano, quando a gente começa o ano, a gente faz as nossas promessas de início de ano, né? Olha só. Vou pra academia, esse ano eu vou economizar dinheiro, esse ano o que mais? Eu vou comprar um carro, ou vou entrar na faculdade que eu queria. Então, todo ano, a gente faz essas promessas. E é exatamente por isso que nós trabalhamos a saúde mental no janeiro. Para quê? Para que a gente escreva nessa nossa folha em branco também que nós vamos cuidar da nossa saúde mental. Para evitar, né, essa agressividade, para evitar essas explosões. Porque a gente vive constantemente sob estresse, né, do trabalho, do dia a dia, da pandemia, da sociedade, das pressões sociais que existem. E a gente precisa aprender técnicas, digamos assim, para evitar, para minimizar esses efeitos, né, para ajudar a gente. Então, assim, a gente tem uma série de coisas que a gente trabalha e que são importantes para a gente melhorar a nossa saúde mental. A nossa saúde mental, ela está baseada, né? O foco da minha saúde é a autoestima. Então, a gente precisa cuidar da nossa autoestima, tá? E a minha autoestima é mais do que simplesmente eu me olhar no espelho e me achar linda, né? Isso é uma das características da autoestima, mas na verdade a minha autoestima está ligada com muita coisa. Está ligada com o meu senso de autoeficácia, né? O quanto eu me sinto importante, útil, o quanto eu acho que eu sei fazer aquilo que eu sei fazer, né? O quanto eu mostro, né? Ou eu percebo a minha importância, o quanto eu me sinto amado, o quanto eu me aceito. Então, para mim ter uma boa autoestima, eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer as minhas qualidades, preciso conhecer os meus defeitos também, né? Alguns defeitos eu posso melhorar? Posso, mas tem alguns defeitos que são meus, que vão estar aqui sempre. É defeito de fábrica. Tem alguns bem de fábrica mesmo. Tem que aceitar. Aceita que dói menos. Porque essa perfeição não existe. Apesar de todo mundo da sociedade querer que a gente seja perfeito o tempo todo, isso não existe. Isso é uma utopia. Então, na verdade, a gente precisa se aceitar, a gente precisa entender que nós vamos ter qualidades, que nós vamos ter defeitos, e a gente tem que ser carinhoso com a gente em relação a esses defeitos, né? Entender que, se isso aqui é uma coisa que eu não consigo resolver, mas se eu só minimizar, ou se eu só melhorar, se eu der um passinho, se eu me aceitar, então isso vai me fazer me sentir melhor, né? Porque a autoestima não é aquela coisa de achar que todo mundo vai gostar de mim. A autoestima é aquela coisa que a gente tem quando a gente sabe que, apesar de algumas pessoas não gostarem, tudo bem, eu vou sobreviver, vai dar tudo certo, né? Eu posso ser feliz da mesma maneira. Então, isso é a base, né? A gente cuidar dessa nossa autoestima. E quando eu cuido da minha autoestima, então eu começo a dar passos, que são os passos que são passos, digamos assim, práticos, né? Por exemplo, a prática de exercício físico, né? Ela é essencial para a saúde mental. Caminhadinha ajuda. Uma caminhadinha ajuda. Nem todo mundo gosta de caminhar. Quem não caminha, corre. Quem não corre, vai para academia. Pedala. Anda de bicicleta, joga futebol. A gente tem que achar alguma atividade física que seja prazerosa. E junto com isso, a gente fala de prática de hobbies terapêuticos. O que é um hobby terapêutico? É aquela coisa que eu faço para mim, né? Por exemplo, eu gosto de ler. Talvez você goste de assistir uma série na TV. Talvez você goste de jogar sinuca com os amigos. Então, assim, cada um de nós tem algum tipo de hobby terapêutico, né? É um momento que a gente tira para nós. E isso é importante para manter minha saúde mental. Trabalhar, gente, é essencial. Mas descansar é tão essencial quanto o trabalho, né? Quando a gente está falando sobre saúde. Então, se a gente só trabalha e nunca tira tempo para nós descansar, aí acontece isso. Eu levo uma fechada no trânsito, eu saio gritando, né? A senhora falando isso, naquela mãe que está com os filhos, sei lá quanto tempo dentro de casa, tem trabalho fora, precisa educar, precisa ser mulher, ser esposa, precisa ser mãe, precisa ser profissional. Como equilibrar tudo isso para quem é multifunção? É bem difícil mesmo, né? E, na verdade, até mesmo essa questão do equilibrar, ela é também meio utópica. Vai ter um momento ou outro que você vai focar mais na mãe, vai ter momento ou outro que você vai focar mais na profissional, vai ter momento ou outro que você vai focar um pouco mais na dona de casa, só que tem que ter um momento também para você focar na mulher, né? Na pessoa que você é, nas coisas que você gosta. Então, a gente tem que encontrar aí, nessa nossa rotina louca, um momento, né, que seja 15, 30, 20 minutos, 1 hora, que seja pra gente. Pra gente conseguir relaxar e descansar. Apesar disso, sobretudo, eu não posso me culpar por não ter sido tão boa mãe assim. Exato.
né? Na verdade, a gente fala na psicologia, né? Existe um autor chamado Winnicott, que ele fala em mãe suficientemente boa. Não existe você não tem necessidade de ser uma boa mãe ou uma mãe perfeita. Você tem necessidade de ser uma mãe suficientemente boa, né? Que é nutrir ou suprir aquela necessidade do seu filho naquele momento. Que não vai ser suprida 100%, porque ninguém tem as necessidades supridas 100% nunca, né? Nem o bebê e nem nós enquanto adultos. E, na verdade, é isso que nos prepara para aquilo que nós chamamos de resiliência, que é a capacidade de lidar com os problemas. Porque eu só sei lidar com os problemas se eu começo a ter problemas e resolver problemas. E aí eu vou tendo problema e resolvendo problema. Quanto mais eu resolvo o problema, mais eu me sinto autoconfiante. E mais eu sinto que eu tenho capacidade para lidar com novos problemas, né? Então, assim, essa perfeição, ela não vai acontecer. Que aula a senhora está dando? Sorriso é uma cidade mais exigente? Eu tenho a impressão que sim, né? Eu acho que aqui a gente tem que ser o profissional, né? Aqui a gente... porque nós damos as rédeas da nossa vida para os outros também, né? Eu tenho que ter um bom carro para eu ser bem sucedido, eu tenho que morar bem, tenho que ser bem casado. E talvez isso não seja só sorriso, isso seja do ser humano como um todo. Como fazer para dar uma relaxada, então? Na verdade, isso é um fenômeno social, né? Não é só de sorriso, é um fenômeno mundial, né? Mas eu acho que aqui é mais. Não sei se a senhora concorda ou não, mas... talvez. Acho que aqui é mais evidente. É que a gente vê muito isso nas redes sociais, né? A rede social, ela não permite mais trabalhar com defeito. Tanto que a gente só tira foto com filtro agora, porque você tem que estar com a pele perfeita, seu cabelo tem que estar perfeito, a maquiagem tem que estar maravilhosa. Todos nós temos que ter vidas perfeitas, a gente só publica coisa boa, né? Então a gente é sempre feliz. Você terminou um relacionamento, mas você vai lá e publica, ai, nossa, estou livre, estou maravilhosa. Ninguém mais sofre. Nas redes sociais todo mundo é feliz. Ninguém mais sofre, não é permitido o sofrimento. E isso também é uma das coisas que tem massacrado a nossa saúde. Por quê, gente? Porque o sofrimento, ele é inerente ao ser humano. O luto. Né? O luto, a tristeza. A gente tem que aprender a viver isso. E aí, cada vez mais, nós estamos criando, estamos nos tornando pessoas menos resilientes. Porque daí, quando a gente é levado ao sofrimento que não tem como fugir, porque existem certas coisas que não dá pra gente fingir, né? A rede social, você consegue fingir até a página 29. Mas quando você voltar pra casa, é a sua vida mesmo que você tem, né? Então, assim, a gente não consegue mais lidar com isso. Isso é mais uma das coisas que leva a gente a adoecer. Então, a gente precisa ser de verdade, né? A gente precisa ser de verdade. E uma das coisas que a gente tem para ser de verdade é a gente ter vínculos sociais que sejam verdadeiros. Que não sejam baseados na minha aparência, na rede social, em quantos likes eu tenho, se as pessoas me seguem, ou no carro que eu tenho, né? Vínculos sociais de pessoas que se interessem por mim de verdade, como eu sou. Pessoas com quem eu consiga conversar de verdade. Nós, mulheres, a gente tem uma tendência maior a ter isso, né? Porque a gente sempre tem uma melhor amiga, que é aquela pessoa com quem a gente vai tomar um cafezinho, que a gente chora as pitangas. Mas vocês, homens, têm um pouco mais de dificuldade, né? Principalmente os que não são casados. Os que são casados, às vezes, fazem isso com a esposa. Mas os que não são, às vezes, não têm esse espaço. E uma das coisas para se ter uma saúde mental também, gente, é exatamente isso. Ter vínculos sociais profundos, verdadeiros, pessoas com quem eu possa conversar também sobre os problemas. Nem que seja o pai e a mãe, né? Pode ser. Na verdade, assim, mas como é bom ter a gente fala assim que é rede de apoio. A minha rede de apoio é normalmente a minha família, amigos, marido, esposa, em algumas situações filhos, né? Mas assim, é preciso que eu tenha. É preciso que eu tenha essa rede de apoio para me ajudar, para que eu possa ser de verdade. E é preciso se abrir também, né? Tem pessoas que não conseguem se abrir, contar para outro o que está passando, né? E esse se abrir, ele é muito da criação, né? A gente vinha conversando sobre isso quando a gente estava vindo para cá. Ele vem muito da minha criação. Então, eu sempre falo assim... Para a gente ter um adulto saudável, a gente tem que criar uma criança saudável. E para criar uma criança saudável, os pais precisam ensinar seus filhos sobre emoções. Só que muitas vezes os pais não foram ensinados sobre emoções, por isso que eles têm essa dificuldade. E falar sobre a minha emoção é falar sobre tristeza, é falar sobre aquilo que me incomoda, é falar sobre coisas boas, mas também falar sobre essas coisas que não são tão boas assim. Né? A gente chama, eu brinco com os meus pacientes, eu falo que é dar nome aos bois. Que é, tá, eu tô com uma coisa aqui, mas essa coisa aqui chama o quê? É tristeza?
É ansiedade? É medo? Às vezes a gente nem sabe o nome do sentimento que a gente tem, porque a gente não foi ensinado a falar sobre esses sentimentos. E já que a gente tá falando de tirar a culpa, se não tem amigo, tá tudo bem. Mas vai no psicólogo. Vai lá que aí você tá falando com o técnico. Ele vai saber te ajudar até se abrir. E eu não sei me abrir. O psicólogo sabe abrir você. Vai de olho fechado que vai funcionar. Eu tenho um amor ao CAPS. Quando eu falo isso, me arrepio os pés à cabeça, porque foi no CAPS que eu salvei a minha vida. Uma depressão profunda. E lá no CAPS eu voltei a ver luz, porque a vida para mim era treva. E pode acontecer com qualquer um, e é por isso que eu dou o depoimento. E aí, eu quero falar mais com a senhora sobre isso, mas eu preciso finalizar, que já é 11h40 e o relógio nem sempre é gentil com a gente, nem na vida, nem no programa. Sobre a somatização, não sei se é essa a palavra que a senhora usa, mas quando a minha mente não funciona bem, começam a aparecer as dores, e não é frescura, sente dor mesmo, e pode vir inclusive câncer por aí afora, né? Na verdade, a gente fala assim, que tudo aquilo que a boca não fala, né? Tudo aquilo que a boca cala, na verdade, o corpo fala. Então, assim, as somatizações ou as doenças psicossomáticas, que são coisas, né, diferentes, elas estão aí, muitas vezes, quando eu não sei dar um nome para essa emoção, quando eu não consigo verbalizar, né, quando eu não consigo me abrir, quando às vezes eu já tenho uma doença e não procuro ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, para realizar esse meu tratamento, o meu corpo começa a somatizar, né? E aí vão aparecer as alergias, as dores do estômago, as dores de cabeça, enxaqueca, disfunção de ATM, que a gente fala que é quando a gente prende a mandíbula, a ansiedade, o pânico, a depressão, né? E podem vir desenvolver problemas cardíacos, coisas que vêm exatamente quando a gente não trata as nossas emoções com o devido cuidado que a gente deveria, né? Que a gente deveria tratar. Isso pode acontecer, sim. Show, Tâmara. Eu tô insatisfeito porque eu queria falar mais. Gostosa a conversa, Muito né? boa. Mas essa conversa continua, então, com essa semana, né? Que vocês estão realizando aí. Convidar, então, a todos, né, que participem. O Janeiro Branco, né? Isso mesmo. A gente deixa, né, aqui o convite. O CAPS, ele é uma unidade de tratamento, né? Mas ela também é uma unidade que tem a função de realizar a psicoeducação, né? De falar com as pessoas sobre saúde, na verdade, né? Falar com as pessoas sobre como evitar esse adoecimento. E nós estamos, né, Ricardo, de portas abertas para a sociedade. Se vocês precisarem, entrem em contato com o Ricardo. Ele é bem solícito, né? Às vezes até demais, brincando. E assim, ele vai ajudar, né, a trabalhar com vocês. Isso é só entrar em contato conosco. Muito obrigada, gente, pela oportunidade de vir aqui hoje falar sobre esse tema tão importante. Foi bom conhecê-la. Acho que eu não conhecia a senhora ainda, né? Não, eu acho que não. Bem-vinda sempre aqui à nossa bancada. E eu penso que quando a gente informa, a senhora começou a sua fala hoje falando sobre isso, né? Quando você traz informação, você dá poder à pessoa. Os grandes ditadores usaram isso muito bem, né? E a gente tem que pegar isso para nós que somos pessoas boas, né? Para os bons também. Então, quando você informa, você está dando poder, opção de escolha, enfim, colocando luz. Ricardo, obrigado, viu? Muito obrigado, Ivan. Obrigado, Tamara. Só um convite, dia 28, às 15 horas da tarde, das 15 às 17, na ACES, a gente vai estender essa roda de conversa com a Camila e outros profissionais da psicologia. Nós vamos falar sobre os desafios da saúde mental para 2022. Então, quem estiver ouvindo, quer participar, liga lá no CAPS, aí a gente separa, porque acho que não vai ter muitas vagas, e pode estar participando, tá bom? Show. Obrigado.